Nós vamos conversar com Tatiana Saxi sobre o Acordo de Tecnologia da Informação da OMC e sobre por que ele é importante nesse momento. Ela é sócia da Sidley Austin LLP. Seja bem-vinda. Obrigada. Você poderia definir o Acordo de Tecnologia da Informação? O que ele realmente significa? Em sua essência, o Acordo de Tecnologia da Informação visa eliminar tarifas em certos produtos de tecnologia da informação. O que isso significa? Estamos falando de tecnologias de fabricação de semicondutores, computadores, hardware, software e certas tecnologias de telecomunicação. O que significa na prática eliminar as tarifas? Primeiramente, significa acesso mais barato a essas tecnologias para os consumidores e também para os fabricantes, porque a tarifa de importação significa que uma certa percentagem cobrada sobre produtos importados está sendo adicionada ao preço. Se você elimina essas tarifas, é claro, o produto como consequência fica mais barato. Então eu e você, como consumidores, seremos capazes de comprar esses produtos a preços mais baratos. Isso também significa para os fabricantes que certos insumos, por exemplo, semicondutores, ficariam mais baratos. Então não é apenas mais barato para a fabricação, mas também é ótimo para a inovação. Por exemplo, isso reduziria os custos de P&D. Quando você desenvolve um produto, se os seus insumos são mais baratos, é claro, também a pesquisa e desenvolvimento ficam mais baratos. Eu acho que o segundo ponto principal, isso daria um impulso à economia no comércio desses produtos. O que isso significaria? Significaria que, quando há mais comércio de produtos entre fronteiras, isso cria empregos. Apenas para te dar um exemplo do impacto desse acordo, porque eu acho que alguns dos acordos são criticados por não causarem muito impacto, mas normalmente as pessoas falam isso sem saber dos números. Agora, eu acho que, especialmente, com o Acordo de Tecnologia da Informação, o impacto é impressionante. Desde que o acordo foi assinado em 1996, o comércio de produtos de TI triplicou para quase 1,6 trilhão de dólares anualmente, até os dias de hoje. No começo havia 29 participantes e hoje temos mais de 80 países participantes. Isso cobre quase 97% do comércio global desses produtos. Se você pensar que as tarifas estão sendo reduzidas em produtos que fazem parte dessa enorme e importante indústria, o impacto é bem significativo. Respondendo à sua pergunta sobre o porquê de estarmos falando sobre isso agora, como eu mencionei, o acordo foi concluído em 1996, já faz um tempo. E em 2012 tivemos o 15º aniversário do acordo. Um simpósio foi sediado na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e alguns governantes disseram que era a hora do acordo ser revisado, porque as tecnologias que foram incluídas em 1996 ainda são relevantes hoje em dia, mas há muitas outras tecnologias novas. A indústria se desenvolve muito rápido. Por exemplo, se você for analisar certas tecnologias da área médica, marca-passos, que são tecnologias muito usadas hoje em dia, eles só começaram a ser aceitos nos anos 90. Outras tecnologias, como estimuladores profundos do cérebro, que são, em sua essência, marca-passos para o cérebro, não tinham nem sido projetados nessa época. A ideia é que, após 15 anos, eles começaram as negociações para expandir a gama de produtos, para acrescentar produtos que foram desenvolvidos nesse tempo, para trazer o acordo, na falta de um termo melhor, para o século XXI. Obrigado. Quais produtos devem ser incluídos nesse acordo? Há certos produtos que foram sugeridos pelos governos que participam do acordo. Eles incluem dispositivos médicos, como eu mencionei, marca-passos, estimuladores profundos do cérebro. Também estamos falando de ressonância magnética, displays de cristal líquido, algumas das tecnologias mais avançadas que foram desenvolvidas nos últimos anos.
Você pode nos dar um exemplo do que significaria na prática a inclusão desses dispositivos no acordo? Eu acho que isso significaria, como eu mencionei, isso daria um impulso à economia, mas também beneficiaria o setor de saúde. Digamos, há um paciente em um país que precisa de um marca-passo ou de um estimulador profundo de cérebro. O que isso significa para o cidadão comum, para mim, para você, é que você tem acesso mais barato a esses produtos, uma vez que o acordo tiver sido concluído. You get cheaper access to those products once the agreement, of course, is concluded. Como estão indo as negociações no momento? Eles começaram a negociação há cerca de 3 anos. Eles tiveram um progresso significativo e eles diminuíram um pouco as lacunas. A última rodada de negociação aconteceu em dezembro de 2014, há cerca de 5 meses. Eles discordaram em relação a uma ou duas questões, que são, é claro, significativas para os membros envolvidos. O que isso significa é que os membros, no final das contas, não chegaram a uma conclusão sobre que produtos específicos deveriam ser incluídos no acordo. As negociações tinham sido muito construtivas até dezembro. O que me preocupa é que desde dezembro não tem acontecido muita coisa. No momento, provavelmente, negociações estão sendo feitas por trás dos panos, governos estão conversando entre si e eles estão tentando resolver suas diferenças para que o acordo tenha uma conclusão bem-sucedida. Eu espero até o final do ano. Eu acho que do jeito que as coisas estão, nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo perto. Mas nós esperamos que o acordo seja concluído nesse ano. Interessante. É uma abordagem de longo prazo. Para resumir, o que o acordo de tecnologia da informação significaria para a facilitação do comércio e para a criação de inovações? Qual é o papel da OMC? Eu acho que seriam 4 benefícios para resumir. Seria um impulso ao comércio mundial e à economia por facilitar o comércio desses produtos em todo o mundo, criando empregos e inovação, porque os insumos seriam muito mais baratos. Então, tecnologias avançadas poderiam ser criadas com insumos mais baratos. Eu acho que esse seria, provavelmente, o primeiro impacto. Eu acho que o segundo impacto é que seria positivo para os países em desenvolvimento. Quando o acordo foi assinado, a exportação de produtos de TI pelos países em desenvolvimento era de cerca de 31%. Desde então, dobrou para aproximadamente 64%. E você pode imaginar que, se mais produtos forem incluídos no acordo, isso significa que as exportações desses produtos por países em desenvolvimento aumentariam ainda mais. Então, seria positivo para o desenvolvimento. Eu acho que o terceiro ponto é que seria bom para a saúde. Conversamos sobre algumas das tecnologias da área médica que seriam incluídas. Então, isso traria acesso mais barato à assistência médica, acesso mais barato a esses produtos. Eu acho que o quarto item, em respeito à OMC, você provavelmente já viu muitas notícias negativas na imprensa sobre a relevância da OMC, que algumas negociações são, na opinião de alguns, mais lentas do que deveriam ser, qualquer que seja a referência dessas pessoas sobre o quanto deve durar uma negociação. Mas eu acho que esse acordo mostra que a OMC ainda é relevante, que tem sua importância em relação a questões do século XXI. A tecnologia de TI é um dos setores que cresce mais rápido e nos dias de hoje é responsável por aproximadamente 6% do PIB mundial. Então é um setor muito relevante, muito grande, com produtos de tecnologia de ponta como iPads, marca-passos, tecnologias de miniatura, etc. Eu acho que isso também tem um impacto mais amplo, não somente para esse setor em particular, mas isso pode dar uma força às negociações mais amplas da OMC. Se esse acordo for concluído com sucesso, ele construirá pontes, restaurará a tão necessária confiança nas negociações. Que elas podem ser possíveis, que o consenso é possível. E isso, eu espero, contribuirá para aumentar a confiança de que um acordo mais amplo com a OMC seria possível.
Isso significa que devemos acompanhar as negociações desse acordo de tecnologia de informação e que ele é relevante para todos nós. Tatiana Saxi, muito obrigado pela sua participação. Obrigada por me convidar. Obrigado pela audiência. Continue conectado à Ducascope TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia.